Você já percebeu que em certos momentos da vida tudo parece dar errado ao mesmo tempo? É como se portas se fechassem, oportunidades se escapassem e o peso das dificuldades se acumulassem todas de uma só vez. Alguém me perguntou o que fazer quando tudo dá errado. E eu pensei, interessante essa pergunta. O que fazer quando tudo dá errado? Porque acho que poucos seres humanos nunca teve nada na vida que não deu errado, né? Se é que existe. Eu acho que nem existe. Acho que todo mundo sempre teve um momento na vida que deu errado. Sabe aquela fase da vida em que você tenta fazer algo e aí parece que as portas se fecham para você? Aquele, aquela fase em que você tenta fazer tudo certo e as oportunidades passam por você e você fala: o que eu fiz de errado? Que eu não consegui? Aquela fase que você dá o melhor de você, que você se impulsiona e você faz o melhor de você e mesmo assim dá errado. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. E aí a gente se pergunta, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo que está dando tudo errado, né? Às vezes a gente se pergunta assim, o que eu vou fazer agora? Tudo que eu tentei, tudo que eu fiz, por mais que eu me esforcei, por mais que eu fiz certo, deu errado. E aí eu vi uma história uma vez, acho que foi até num vídeo do YouTube mesmo, e eu pesquisei sobre isso e eu achei muito interessante, que realmente é verdade, o que a história conta, né? A respeito de um pianista, não sei se você já ouviu falar, de um pianista que chama Paderewski. Ele deve ter vivido lá pelos o ano de 1830, por aí. Mas a história conta que esse pianista ele era maravilhoso, que ele era um pianista que ele enchia, lotava plateias. Aonde ele ia, lotava. Aquele teatro que ele ia tocar o piano, lotava de gente. Daí imagina você numa noite em que esse pianista, ele foi se apresentar numa plateia em que ia estar lotada de gente. E todo mundo queria estar ali na frente, pessoas queriam estar ali na frente para assistir ele mais de perto. Então, uns 10 minutos antes, mais ou menos, a história conta que antes de acontecer a apresentação, uma senhora com um garotinho de 4 anos, ela levou esse garotinho para ele assistir, porque ela queria incentivar o menino também a tocar piano, ele ser um pianista, né? E ela levou o garoto para assistir o Paderewski. E aí ela se distraiu conversando com uma amiga na plateia, conversando com a amiga, o garotinho dela ali do lado. Ela se distraiu quando ela olhou, cadê o menino? O menino não estava ali. E ela ficou desesperada procurando o garoto. E aí passou esses 10 minutos e a cortina se abriu. Quando a cortina se abriu, o garotinho, que é o filhinho dela que ela estava procurando, estava lá tocando o piano do Paderewski, o menininho lá tocando. E aí ele chegou, né? Paderewski chegou para se apresentar. Como ele era a estrela da noite, ele iria se apresentar. Ele chegou até o piano e o garotinho lá tocando. Mas aí diz que ele sentou ao lado do menininho, botou a mão no ombro dele e falou: Não, filho, continua. E o garotinho começou a tocar com uma mão direita ou com a mão esquerda, não sei, e ele com a outra mão. E eles começaram a tocar junto. Aí diz que o menininho tocava uma musiquinha que, pra gente aqui, eu acho que é Brilha, 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 Estrelinha, e ele tocou junto com o garotinho. E quando ele terminou de tocar, aí ele pegou o menininho, levou até lá na frente do palco, ali na beiradinha do palco, e a mãe veio e pegou o garoto. E aí ele fez a apresentação dele, que foi maravilhosa, porque o Paderewski, na época, era um pianista maravilhoso e todo mundo gostava de ouvir ele. Mas aí o que eu quero dizer com essa história? Que às vezes, na nossa história da vida, nós não podemos parar de tocar a nossa história.
Você não pode parar de tocar a sua história. Aquele pianista, ele fez como Deus, porque Deus, ele está sempre do nosso lado fazendo igual esse pianista. Ele coloca a mão no seu ombro também e fala: continua, filho, continua tocando a sua história. E quando você pensa que você não está conseguindo tocar a sua história, ele está tocando junto com você. Ele toca junto com você a sua história. E quando nós chegamos nesse ponto de achar que nada deu certo, que tudo deu errado, aí é o momento em que ele fala para você: filho, deixa, agora é comigo. Agora é comigo a sua história. Agora eu vou tocar a sua história. Então, quero dizer para você o seguinte, que quando tudo dá errado, quando você achar que tudo dá errado, não para. Continua tocando. Continua tocando a sua história. Continua tocando o seu piano, porque Deus ele está tocando com você. E quando você não conseguir mais, que você achar que as suas forças se acabaram, Deus ele vai estar tocando para você. E aí vai ser o momento de dar tudo certo. Então, quando tudo der errado na sua vida, simplesmente não faça nada. Não pare, continue tocando. Não pare porque você acha que nada deu certo. E o que você precisa fazer quando você não tiver forças é nada, simplesmente nada. E deixe que Deus toque a sua história. Tem um versículo na Bíblia, até eu anotei aqui para falar para vocês, que é Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa da palavra. Não estou querendo colocar aqui nenhuma religião. Só estou dizendo que Deus ele existe. Eu acredito que todo ser humano, poucos talvez, não acredita que Deus existe. Mas eu sei que quando a gente está em algum momento da vida que parece que é muito difícil, ele está do nosso lado. Como aconteceu com esse garotinho, acontece conosco. Então, quando você estiver nessa fase da sua vida, que as portas se fecharem, que as oportunidades passarem, não desista, continue, continue, continue tocando, porque você vai chegar até o momento certo. O seu momento vai chegar até você, porque tudo que é para ser seu, ele vai chegar até você de uma forma ou de outra. Se você, não sei se você já ouviu falar sobre a física quântica, né? Na física quântica, explica bastante coisa sobre isso, das coisas chegarem até nós. Quando é para nós, às vezes pode ser que nós mesmos retardamos um pouquinho ela de chegar, mas ela vai chegar até a gente, de uma forma ou de outra. Principalmente se você acreditar que ela vai chegar. Principalmente se você acreditar que Deus está com a mão no seu ombro, te ajudando. E se você ficar muito cansado, ele vai te dizer: descansa e deixa que eu faço por você. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para você. Eu espero que essas palavras venham fortalecer você, porque o intuito aqui desse canal é trazer palavras de fortalecimento, trazer palavras que vai fazer com que você venha viver uma nova vida, uma nova esperança, para que você venha entender que para você não existe o fim. O fim somente é quando tudo acabar, quando chegar a hora da morte, que daí não tem jeito, né? Mas enquanto você respirar, eu garanto para você que tem jeito. Tem jeito para tudo, tá bom? Então, quero deixar aqui essas palavras e te dizer até o próximo vídeo, tá bom? E um pozinho de ouro para você aí no ar, tá bom? Que é isso, não desista e não pense que você não tem o que fazer quando parece que tudo não tem jeito, tá bom? Até o próximo vídeo.